Nós vamos abrir Cantares 2, versículo do 11 ao 13. Vai cantar? Não posso estar fazendo a leitura aqui. Não tem problema não, pastor, porque eu faço a leitura aqui. É tempo de florescer. Dê nossa gratidão ao pastor Jefferson pela confiança, mais uma vez, né? A responsabilidade nossa de estarmos aqui, sempre dá um friozinho na barriga. Mas é tudo bom. Palavra de Deus. Eu me sinto regozijada quando eu falo, porque a Bíblia é o nosso manual de conduta, de fé, né? E a gente precisa conhecer, manusear e falar dele com propriedade, né? E nós louvamos a Deus por isso. Então, Cantares, capítulo 2, versículos de 11 a 13, diz assim: porque eis que o inverno passou, a chuva cessou e se foi, aparecem as flores da terra, o tempo de cantar chega, a voz da rola ouve-se em toda a terra. A figueira já deu seus figos verdes, e as vides em flor exalam seu aroma. Levanta-te, meu amor, formosa luna, eita, já pensou o pastor Robson dizendo assim: levanta, meu amor, formosa luna, e vem, né? Quem não gosta de ouvir isso do seu gatinho? Fala aqui pra mim quem não gosta. Todo mundo gosta, né? Cantares, meus amores, é um poema lírico, né? Cantares é um poema lírico que celebra o amor. O livro de Cantares é maravilhoso. Quem não leu ainda, olha, eu aconselho a ler, porque é tremendo, tremendo mesmo. Então, Cantares, ele celebra a beleza, o amor, e aí ele celebra essa beleza entre o amado e a amada. O capítulo ele retrata a intensa paixão, o anseio, a alegria do relacionamento. E o versículo 11, ele é tremendo, porque o versículo 11 fala assim: porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Então, isso marca uma transição, marca um momento de transição, um momento de esperança, de renovação, de uma nova narrativa. O amado, ele convida a amada a se juntar a um novo momento, a um tempo de florescer. Porque no inverno, as árvores caem as folhas. Não é assim? Assim também são as flores. Tem árvores que ficam completamente vazias. Tem umas que florescem na primavera, né? E quando chega no inverno, elas simplesmente só ficam as folhistas. Eu vejo, quando passava para uma tinha tem umas árvores assim, elas são quase não tem folha, só flores. Mas quando elas não têm as flores, elas só ficam o pau ali, só o galho vazio. E o amado, ele convida a amada a esse novo momento, esse momento de renovo. Então, do ponto de vista teológico, Cantares, literalmente, né, a gente pode dizer que ele celebra o amor conjugal como a dádiva de Deus. Mas, como a gente falou do ponto de vista teológico também, há múltiplos níveis de interpretação de Cantares. A gente também pode entender que, alegoricamente, representa o amor de Deus por mim e por você. Porque nada na Bíblia foi escrito por acaso. Tudo que está ali tem um propósito. Tudo que está ali tem um propósito. Então, Cantares representa o amor de Cristo pela igreja, a noiva do Senhor, o amor de Cristo por mim e o amor de Cristo por você, mulher. Então, toda mulher, ela passa por estações na vida. Todos nós passamos. E toda mulher passa por estações. Há momentos de alegrias, momentos de conquistas, de crescimentos, mas também existe uma fase em nossas vidas de cansaço, de dor, de estresse.
das nossas vidas. Você crê? Amém? Deus é aquele que muda as estações das nossas vidas. Essa é a primeira verdade, porque é Deus quem controla as estações. É Deus quem controla. A gente pega o exemplo do mar e fogo, né? O mar vai e volta, mas ele não ultrapassa o limite determinado por Deus. Ele vai e volta, não é assim? Primavera, verão, outono, inverno. E as estações elas mudam com o tempo. E as nossas vidas também, elas mudam e mudam com o tempo. E Deus é aquele que controla as estações. A Bíblia nos diz em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, diz o seguinte: que tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito de Deus debaixo do céu. Há tempo para tudo. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar, tempo de sorrir, tempo de chorar, mas há tempo para tudo. E tudo isso há um tempo e está debaixo do propósito de Deus. É isso que a palavra de Deus nos diz. Então aqui, talvez tenham adentrado mulheres que passaram por Deus. Quem nunca passou pelo da dor, da perda também de alguém que você amava, que você queria, né? Das frustrações, das decepções. Quem nunca teve uma decepção comigo? Um cansaço espiritual. Aquele momento que você fala assim, ó, meu Deus, eu estou cansado. Eu estou cansado. Eu estou vendo que eu estou orando e não estou vendo o mar remexido, não estou vendo o movimento das águas, eu não estou vendo o anjo passar e eu oro. Quem nunca teve um momento assim? De conversar com Deus, de dizer, Pai, eu cansei, estou cansado. Então, talvez você tenha passado por momentos difíceis. Talvez você tenha entrado aqui com o coração cheio, cansado. Mas Deus trouxe você aqui para você ouvir que a estação mudou. O inverno passou. O salmista declara no Salmo 30, versículo 5, ele diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Todos os dias tem noite e dia, não é assim? A noite não é eterna. Assim como o choro não é eterno. Assim como a dor não é eterna. Quando Deus ele decide mudar a estação, a primavera ela chega na nossa alma. E às vezes isso dura tempo, porque nós temos que passar por um processo. Esse processo que muitas vezes nós passamos, nós chamamos de inverno. Fazendo essa reflexão, eu lembrei dos meus alunos, dessa professora.
dia, 2, 3, professor, ainda não nasceu. Aí eu falei assim, mas vai, você está molhando? Ele disse, estou, então vai nascer. Vai nascer. E na maior convicção, aí eu chegava em casa e falava, ouvindo, olha, com essa semente nascer, esses meninos vão me entregar. Gente, tudo tem um processo. Depois os meninos, com o tempo, eles chegaram lá, todos sorridentes, né? Um levou o vaso cheio de coelhinho, assim, grande, todo colorido. Chegou lá e disse, olha, professora, nasceu, eu só pedia foto, mas aí já não levou, já estava tão empolgado, só levou os vasos já da escola para me mostrar que tinha nascido, que estava lindo. Tudo bonitinho. Aquela coisa maravilhosa. Mas levou um tempo. Aquela semente que estava ali na terra, debaixo da terra, ela passou por um processo. Ela se quebrou, né? Ela foi ali saindo aos pouquinhos. Passou por um processo. Mas esse processo, ele foi lento. Ele demorou um pouco. Ele teve um tempo. Porque se os meninos na ânsia tirassem as sementes de dentro da terra, aquela semente não germinaria. Às vezes, nas nossas vidas, nós estamos assim. Estamos ali, no inverno. Parece que ao invés de ser um plantio, né, nós estamos fazendo um funeral. Porque parece que não vai nascer. Parece que estamos ali enterrando. Mas na verdade, nós estamos plantando. O que eu quero dizer nesta noite é que não importa o que está passando na sua vida, não importa o que está passando no seu lar, eu quero que você creia que Deus está plantando você, que o inverno passou, que o tempo de germinar chegou. Mas para isso, queridos, para que aconteça esse processo de germinação, para que aconteça esse florescer, nós precisamos ter intimidade com Deus, porque o florescer começa na intimidade com o Pai. O florescer começa na intimidade com Deus. As flores, elas não aparecem no inverno. Elas só aparecem quando a terra, né, ali a planta, ela recebe luz, ela recebe calor, ela recebe água. Então não aparece no inverno. Quando eu disse para os meninos, molhem, mesmo às vezes eu falo assim, oh meu Deus, será que vai nascer? Mesmo eu também duvidando daquela sementinha, aquela sementinha que eu peguei tão seca, ela germinou. E às vezes nós estamos assim. Às vezes parece que os nossos sonhos foram enterrados. Às vezes parece que os problemas que estão assolando as nossas vidas estão nos sufocando. Mas tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo determinado por Deus. E esse processo nos faz fortalecidas. Esse processo nos torna fortes para germinarmos, para florescermos. Então a intimidade com Deus, ela começa quando? Quando é que a intimidade com Deus começa? Ela começa quando nós oramos, quando nós adoramos, quando nós lemos a palavra, quando nós abrimos o nosso coração para Deus. Precisamos abrir o nosso coração para Deus. Precisamos conversar com o Pai. Porque às vezes nós somos como filhos teimosos. Não tem filhos que são teimosos? E quando a mãe não dá uma coisa, a gente faz birra? Não é assim? Né? Ou aqui ninguém nunca teve um filho que fez birra.
coisa, né? Que Paulo havia dito, que a palavra de Deus estava escrita. Eu fui entender por que Paulo estava tão preocupado no momento de angústia com o outro e não consigo mesmo. E aí eu vejo que a alegria que excede todo entendimento, essa paz que excede todo entendimento, ela vem de um coração quebrantado diante de Deus, de um coração cheio da presença de Deus. E é a presença de Deus que nos dá a alegria. E aí eu comecei a germinar. E isso essa história da minha vida, foi um processo. Foi um processo que me fortaleceu para entender que nem sempre a minha vontade é a vontade de Deus, mas a vontade de Deus para a minha vida, ela é boa, perfeita e agradável. Eu não sei se você está passando por um processo semelhante. Eu não sei se você está passando por alguma dificuldade. Mas uma coisa eu sei: o florescer começa com a intimidade com Deus. Jeremias capítulo 29, versículo 13, está escrito: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes todo o vosso coração. Precisamos buscar a face de Deus, porque o florescer, ele começa no secreto. O florescer não começa no oba-oba. O florescer começa no secreto. O florescer começa no coração quebrantado diante de Deus, na leitura da palavra, na oração. Se você não entendeu, pergunte a Deus, Ele te explica. Assim como Ele me explicou, eu não entendi o não de Deus naquele momento. Mas 6 meses depois, Deus me explicou o seu não. Deus me explicou o seu não. E Ele me fez ver com os meus próprios olhos, como o povo diz que essa mulher no dia de poder, né? Por que Ele levou a minha mão? Deus explica, mas Ele precisa que eu e você tenham intimidade com Ele. Lembra como Ele fazia com Adão, com Eva? Ele descia toda a tarde para conversar com Adão, como é que você está? Como é que está Eva? E aí? E aí, como é que estão os bichinhos? Será que ele não sabia como estavam todos? Mas todo dia, no virar da tarde, a Bíblia nos diz que Deus descia para conversar com Adão. Deus quer conversar com você. Deus quer falar no seu coração. Deus quer que você fale, que você ouça. E Ele explica. É um Deus tão gostoso, tão maravilhoso, que independente dos problemas, das dificuldades, nós teremos estabilidade emocional. Nós podemos suportar as adversidades da vida, saber que aquilo ali é o processo do florescer. Aquela semente, para germinar, ela precisou rachar. E às vezes nós precisamos rachar. Então, mas Deus, queridos, Deus nos diz na sua palavra, nós falamos do florescer, do secreto e do público. O florescer começa no secreto, porque o secreto, ele gera crescimento espiritual, porque Deus transforma desertos em jardim. Deus é aquele que transforma desertos em jardins. Talvez você possa pensar, ou ter pensado: minha vida já secou. Não tem mais jeito. A gente pegou aqui, mas não tem mais jeito, não tem mais condições. Talvez você esteja pensando assim. Talvez você tenha adentrado assim. Mas a Bíblia nos diz em Isaías capítulo 43, versículo 19, a palavra de Deus nos diz assim: eis que faço uma coisa nova, agora sairá
percebeis? Eis que porém caminho no deserto e rios no erro. Senão os irmãos iam começar a ficar chorando aqui, mas eu sou alérgica e fica estação lá e calor. Deus transforma desertos em jardins. Isaías 43, 19. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura não percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no erro. É uma promessa divina de renovação e esperando ou declarando esperança a mim e a você. E a palavra de Deus nos diz: olha, venham, vejam. Será que vocês não conseguem ver? Será que você não consegue perceber que eu estou fazendo uma coisa nova? Quando você desperta para mais um dia, quando você acorda para mais um dia, é uma oportunidade que Deus dá. Porque mais um dia de vida é um privilégio que nada se compara. E Deus nos dá essa oportunidade de respirarmos. Cuida de nós nos mínimos detalhes. Às vezes, quando você parece que está tudo dando errado, olha eu essa semana, vai estar tudo. Eu falei para a Jéssica assim: filho, essa semana foi a semana que o inimigo mesmo fez a festa. Mas Deus trabalha enquanto nós dormimos. Deus cuida da gente. Deus é. E nós precisamos acreditar nisso. Ele diz assim: olha, eu vou colocar um oásis, eu vou colocar rios no meio do ermo, no meio do deserto. É isso que a palavra de Deus diz, ou seja, aquilo que parecia impossível, e é impossível para mim e para você, é possível para Deus. É possível para Deus. Deus nos incentiva, queridos, a nós esquecermos o passado. Muitas vezes, nós não vimos o mover das estações. Muitas vezes nós não vimos o passar das estações, porque nós continuamos pensando no inverno. Muitas vezes nós não conseguimos ver o agir de Deus em nossas vidas, porque focamos nos problemas, nas dificuldades. E Deus quis falar para mim e para você que nós precisamos focar naquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. É isso que a palavra de Deus nos diz. Então Deus nos incentiva a esquecer o passado e a focar no novo tempo. Um tempo de cura, de restauração, de prosperidade. Um tempo de vida. Quando Deus ele entra na história, a esperança volta, os sonhos voltam e a fé renasce. Outra promessa poderosa de Deus, nós podemos encontrar em sua palavra, está em Joel, capítulo 2, versículo 25, que diz assim: restituí-vos-ei os anos que foram consumidos. Essa é uma promessa de Deus. Restauração divina, onde Deus promete compensar o seu povo pelos anos causados de destruição das pragas, do gafanhoto, do migrador, do devorador, do destruidor, do cortador, que representavam um prejuízo. Essa passagem
de Joel simboliza a restituição de tudo que foi perdido, trazendo cura, fartura, restauração. Deus está dizendo para mim e para você: o tempo de plantar chegou. O inverno passou. O inverno passou. Deus nos convida, queridos, ao arrependimento, assim como Ele convidou ali o povo de Joel. Ele promete chuva, e chuva temporânea e seródia, chuva no tempo e fora do tempo. Deus nos promete bênçãos, Deus nos promete restauração. E ali Ele prometeu ao povo, quando disse assim: Joel, olha, eu vou restituir tudo que esses anos, tudo que o gafanhoto, o devorador levou esses anos, eu vou restituir a vocês. Vocês terão trigo, azeite e vinho em abundância. Queridos, a palavra de Deus nos diz em Efésios capítulo 3, versículo 20, ela declara que Deus, Ele é o que? Poderoso para realizar infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Mas temos que ser, nós precisamos estar próximos a Deus. Nós precisamos estar juntos a Deus. Nós precisamos, queridos, estar plantados diante de Deus. E quando a gente fala em estar plantados diante de Deus, a gente pensa em Jó. Será que Jó, quando foi cantada aqui a música, eu lembrei, será que Jó não passou por um deserto tão difícil? Perder pais, os filhos, os bens, a saúde, perder tudo. Mas uma coisa Jó aprendeu: a sua fé em Deus. E às vezes nós perdemos de florescer porque ficamos em casa diante das dificuldades, porque deixamos de orar diante das dificuldades, porque deixamos de buscar a presença de Deus quando o inverno vem. Mas o inverno tem uma propriedade muito boa, que é de nos agasalharmos, de nos aconchegarmos. No inverno a gente dorme mais coladinho com o gatinho, né? Quem é casado aqui? Pronto. No friozinho é bom para se aconchegar, né, irmã? É bom para isso. Então, queridos, o inverno é o momento de nos aconchegarmos no braço do Pai, de buscarmos a presença desse Deus. Então, florescer, o florescer, ele tem um propósito. Florescer não é apenas sentir alegria. Florescer é frutificar. Jesus nos diz em João, capítulo 15, versículo 5, diz assim: eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quando uma mulher floresce, ela impacta vidas, porque florescer significa frutificar. Deus, ele se compara a uma videira, né? Ele diz: olha, eu sou a videira, meu pai é o lavrador, é aquele que vai cuidar. Mas vocês darão fruto se vocês estiverem em mim. E o interessante da uva é que é um fruto que os cachinhos de uva, né? Os galhos dão vários cachinhos de uva, e cada uva, ali daquele cachinho, ela tem também um galho que a liga à videira. É tudo interligado. Às vezes a gente pega uma maçã, por exemplo, tem um talinho que está ali na plantinha, né? E cai. Mas a uva, os cachinhos,
uma mulher cheia de Deus, ela perfuma o ambiente. Você tem perfumado aonde você passa? Você tem deixado o bom perfume de Cristo no seu lar? Você tem deixado o bom perfume de Cristo na igreja? Com os irmãos? Com o pastor? No trabalho? Quando você passa, você deixa o cheiro de Cristo? Deus nos está chamando para nos levantarmos. É uma ordem, um imperativo. Levanta-te. Levanta-te. O inverno já passou. Deus nos chama para levantar. E o texto é justamente o que nos diz aí no texto final. E esse chamado, a gente vai ver que ele está também em Isaías. Isaías capítulo 60, versículo 1, a palavra de Deus nos diz assim: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. Um chamado profético para a restauração de Israel, incentivando o povo a brilhar após tempo de escuridão. Queridos, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem amanhã. Amém. Uma noite não é eterna. Todos os dias, o nascer do sol, ele está olhando para a gente. Às vezes lá em casa, o quarto fica assim bem de frente para o sol, né? E aí o sol nasce 5 horas da manhã. Tem dia que 4h30 da manhã o sol nasce. Às vezes eu acordo, e a janela fica aberta, eu acordo assim, assustada, pensando que já estou atrasada para me arrumar para o trabalho. Mas não, o sol é que já nasceu mais cedo. Parece que ele brilhou mais. A noite passa. Deus diz para mim e para você: levanta. Levanta, é tempo de levantar. O inverno passou. A intimidade com Deus faz florescer. E existe um tempo preparado para esse florescer. Né? Existe um tempo preparado por Deus para este florescer. Eu queria, se você fizesse um favorzinho para mim, para você fechasse o seu olho aí agora, colocasse a sua mãozinha no coração e pensasse, como é que está a sua vida? Como está o seu lar? Como está você no trabalho? Como está a sua intimidade com Deus? Talvez você tenha entrado aqui achando que nada vai dar certo, que nada deu até agora, mas Deus está dizendo para você: olha, é tempo de levantar, de florescer. Eu queria que você dissesse assim comigo: Senhor, eu recebo um novo tempo de Deus na minha vida. O inverno passou, eu vou florescer, eu vou crescer, eu vou dar frutos para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém. A Bíblia nos diz, queridos, aparecem as flores da terra, o tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. Deus está dizendo para você hoje: o tempo de cantar chegou. Deixa as dores, deixa as mágoas, deixa as dificuldades, lança tudo em Deus. Não é fácil, mas é possível. E nós só conseguimos rachar ali aquela casca da semente e brotar, e conseguimos germinar, atravessar ali
aqueles palmos de terra e pegar um pouquinho de sol. Quando nós pegamos um pouquinho de Deus, quando nós somos regadas, somos cuidadas, quando nós nos deixamos ser regadas e cuidadas pelo Pai, intimidade com Deus, que a Igreja Batista chamou, que eu e você possamos entender que o tempo de cantar chegou. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a sua vida. E que você creia que você não foi criado. Deus não criou você para deixar você embaixo da terra. Deus fez 4 estações do ano. 4 estações que eu e você passamos. Mas se passarmos com Deus, nós passaremos nele. Se passarmos com Deus, nós ficaremos nele. Que Deus abençoe o seu lar. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus restaure os seus sonhos. Que Deus faça como fez com Jó. Que Deus restitua tudo que foi perdido, tudo que foi levado. Que Deus esteja restituindo 7 vezes mais. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu vou pedir para o pastor Ramos orar. Depois eu vou pedir para a irmã do louvor cantar com a gente, ó. Restitui, conhece, irmã? Os planos que foram embora, tudo que foi passado, que Deus esteja restituindo. Vamos fazer dessa cruz de oração para as nossas filhas? Pastor Rosa. Irmãos, uma noite como essa só poderia ser promovida pelo Senhor. Eu sei que você veio aqui, e assim como o pastor, quando cheguei na entrada, que eu dei uma olhadinha para o lado esquerdo, aquela sala convidativa e ornamentada, certamente vai acontecer alguma coisa ali, mas o melhor de Deus está no andar de cima. E aqui nós ouvimos Deus falar. Eu tenho certeza que, independente dos seus problemas, da sua convicção, você vai voltar para casa até essa noite, sabendo que você não há um decreto para que você seja alguém derrotado ou fadado ao fracasso. Você é alguém decretado por Deus para testemunhar as vitórias do Senhor em sua vida. Amém? Nosso Deus, nosso querido, bendito e eterno Pai Celestial, bom estarmos aqui nesta noite, bom podermos sair dos nossos lares e virmos à tua casa, e o Senhor nos apresenta uma palavra com os louvores, onde entendemos que o teu Espírito Santo trabalhou de forma extraordinária em cada vida. Cada um recebeu a porção necessária para que compreenda que o inverno não é eterno. O tempo de cantar chegou, o tempo da restituição chegou, o tempo de receber quadruplicado chegou, e tudo isso começa com obediência ao Senhor, com dedicação ao Senhor, na presença do Senhor e para a honra e para a glória do Senhor. Talvez haja aqui nesta noite alguém que não sabe o quadro que vai encontrar em casa quando chegar. Não sabe como o esposo vai recebê-la, não sabe se os filhos estarão em casa, se dormirão em casa, se passarão a madrugada nas ruas, mas uma coisa é certa: essa mulher vai sair daqui essa noite sabendo que o Deus dessa igreja é o Deus de Jó. Quando Jó disse: mas eu sei que o meu Redentor vive, e se ele vive, nele nós somos mais que vencedores. Vai cuidando de cada lar, vai cuidando de cada família, vai
cuidando de cada um de nós. Nós declaramos na autoridade do santo nome de Jesus que o inverno já passou. Amém. Amém. Restitui.